Olá, boa noite. O WW especial desta semana tenta responder a seguinte pergunta: para onde vai o governo Lula? Depois de um primeiro ano em que terminou com seus melhores índices de aprovação neste mandato e conseguiu aprovar uma robusta agenda econômica no Congresso Nacional, o presidente da República convive em 2024 com uma piora no cenário econômico internacional, um Congresso mais hostil e uma oposição que vem se reorganizando. Para debater esse assunto hoje aqui, comigo estão o Christopher Garman, que é o diretor executivo para as Américas da Eurásia, a consultoria americana especializada em avaliação de riscos, a professora Lara Mesquita, que é cientista política e professora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e é também doutora em ciência política e pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da GV. E a Thaís Bilenque, minha colega, repórter e colunista do UOL e também foi repórter da revista Piauí e da Folha de São Paulo. É criadora e apresentadora também do podcast Alexandre, que conta a trajetória do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bom, Thaís, começar com você, minha colega repórter. A gente está num momento muito chave do governo Lula 3, né? Uma mudança em relação às expectativas em 2023. Na sua avaliação, qual o ponto focal que o Palácio do Planalto precisa se concentrar sob pena de pôr em risco a reeleição do presidente Lula em 2026? Boa noite, Caio. Boa noite, Lara. Christopher, uma alegria estar aqui. Eu não sei se eu diria se é o ponto fulcral que o governo deveria focar, mas eu sei que é o que ele já está focado, que são as eleições municipais, né, Caio? A chave já virou no governo federal. Essa semana teve o 1º de maio e o Lula já deu a largada na campanha, pedindo voto para o Boulos, inclusive, sem poder fazer isso legalmente falando. E a capital paulistana é exatamente a prioridade número 1 do presidente da República, porque isso serve para qualquer político de plataforma para as eleições todas municipais pelo país inteiro. Então, de alguma forma, isso está até um pouco antecipado do que a gente costumava ver, com essa agenda do Congresso muito parada. O que antes durava o primeiro semestre, né, quer dizer, o primeiro semestre de ano de eleição municipal, era um semestre que ainda estava em Brasília, com alguma pauta em votação, tanto na Câmara quanto no Senado, e o segundo semestre só eleição. Dessa vez, com a relação com o Congresso tão truncada como está, né, com o governo precisando escolher tanto quais brigas comprar, de alguma forma as eleições estão ocupando esse vácuo antes da hora, né, em maio, 2, 3 meses antes do que isso aconteceria. E os efeitos disso a gente vai colher, porque tem um atraso, né, do que o governo precisa aprovar, do que o Congresso quer aprovar, enfim, a relação com o Supremo, a gente vai falar de tudo isso. Mas, de modo geral, eu acho que as eleições municipais das grandes capitais, São Paulo a começar, mas as outras todas vão desenhar o cenário de 2026, tanto para o bolsonarismo como para o Lula e para o PT em geral. Professora, a Thaís coloca a eleição municipal, principalmente de São Paulo. Quanto que ela vai ser determinante para o sucesso ou insucesso do governo Lula na segunda metade do seu mandato? Caio, boa noite, Thaís, Christopher, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu não acho que o resultado da eleição é o que marca o sucesso ou não do governo do segundo mandato. Mas, claro, como a Thaís falou, a cidade de São Paulo é uma vitrine. Agora, quando a gente fala de eleição municipal, me parece que a gente tem que separar a eleição em São Paulo, em algumas capitais, que tradicionalmente tendem a reproduzir essa organização mais nacional, essa polarização, então o candidato do presidente, a oposição do presidente, da disputa nos municípios médios e pequenos, que são muito regulados por questões mais locais. E aí o Congresso também, né, os deputados também respondem um pouco a isso, onde eu estou focando mais, onde é mais a minha base. Se é a disputa nas capitais, nas principais cidades, ou se eu estou no interior, e aí eu vou encontrar a aliança dos partidos que podem estar fazendo oposição ao governo no Congresso com partidos do presidente, partidos de apoio ao presidente. Mas o que me parece que é mais central nesse momento
é que não está muito claro se esses partidos do que a gente chama de centrão, se eles vão decidir, ou quais deles vai decidir se colocar como eu sou a oposição, porque até 2014, ou mesmo a eleição de 2018, a gente sabia, tinha uma oposição ali entre o PT e o PSDB, isso se organizava no Congresso. Depois, no governo Bolsonaro, estava clara a oposição ao bolsonarismo. Nesse momento, os partidos disso que a gente chama de centrão, eles ainda não definiram muito bem se eles vão ser a oposição, marcadamente a oposição, ou se eles vão voltar para o adesismo que eles tinham no arranjo estável político anterior. Então, o PL, o PP, os republicanos, eles estão com um pé dentro do governo e um pé fora. E para a segunda metade do governo Lula e para a disputa presidencial de 26, quem for o adversário do presidente vai ter que sair do governo e se posicionar como oposição. E o que me parece é que as eleições municipais vão servir um pouco como termômetro para esses partidos para ver, opa, a gente vai, a bandeira é nossa, né? Eu vou comigo e quem é que vai falar não deu para mim e eu vou voltar a minha agenda adesista ao governo. Ô, Christopher, a professora coloca o maior risco aí, talvez dos maiores riscos, essa oposição interna, né? A oposição, o risco do governo Lula ter que conviver com uma oposição interna, principalmente na segunda metade do seu mandato. Eu queria trazer para você, e você tem falado e escrito muito sobre isso também, o risco econômico, né? A despeito do governo Lula estar apresentando alguns bons indicadores, né? Principalmente emprego, renda, uma taxa de crescimento razoável, isso também não ser suficiente para garantir uma segurança na chegada em 2026. Você sente a economia talvez descolando do processo político nessa era, tanto aí nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil também? Bom, primeiro, Caio, Lara, Thaís, é um enorme prazer estar aqui com vocês. E talvez eu responderia a sua pergunta colocando a seguinte afirmação. Acho que o maior risco do governo é não panicar, dado as dificuldades que vêm pela frente. Porque isso é talvez o maior risco que ele tem de não gerar as condições para um crescimento econômico minimamente robusto. Por que eu digo isso? Eu não acredito que está tendo descolamento entre a economia e a política. O presidente Lula hoje tem uma taxa de aprovação de quase 50 pontos percentuais. Ele chegou a uns 54, 55 em média, mencionando na prova e desaprova. Ele foi eleito com uma taxa de aprovação de 52. Então, e a gente olha os índices de aprovação de governos na região, nós estamos num ambiente muito difícil para qualquer governante manter índices de aprovação elevados. Vários presidentes na região agora estão sendo eleitos com uma taxa de aprovação de 50 e pouco, e depois de 1 ano e meio, caem para abaixo de 40%. Então, a gente vê o presidente Lula, ele não caiu de forma relevante os índices de aprovação, evitou um desgaste normal que nós estamos vendo em vários países na região, com países divididos, ambiente de polarização. E por quê? Porque a economia foi muito bem. A renda real cresceu em 2 dígitos no ano passado, o preço de alimentos caiu, o PIB cresceu 3%, então isso evitou uma queda. Então, eu não acho que está havendo um descolamento entre economia e aprovação presidencial, mas precisamos reconhecer que vivemos num mundo onde o teto de aprovação presidencial caiu e estamos num embate muito mais intenso para um segmento mais independente desse eleitorado. Vamos dizer que entre 40% e 55% de aprovação presidencial. Isso que vai ditar os resultados eleitorais. E eu acho que o grande desafio que o atual governo tem é que nós vamos ter mais dificuldades pela frente. Pelo simples fato que não vamos ter um aumento da renda de 2 dígitos como houve no ano passado. Então, é de se esperar que a aprovação do presidente caia mais. Se a gente olha países divididos, ou mesmo Estados Unidos, o presidente Joe Biden teve uma taxa de aprovação de 42, 43 ao longo do mandato como um todo. Caiu para 38, mas qualquer governante acima de 40 tem chances de se reeleger sim. Tá? Então, qual é o desafio que eu vejo para esse governo? É o presidente Lula não panicar, porque se a aprovação dele cair mais, que eu acho que vai cair mais, acredito que também a eleição em São Paulo não vai ser fácil para o candidato presidente e do Boulos. Eu acho que o Ricardo Nunes está bem posicionado para poder se reeleger por fatores locais, não nacionais. E aí o risco é o Lula enxergando um quadro de queda de aprovação presidencial, que é de se esperar que ocorra. Perde São Paulo,
aí começa a enxergar, meu Deus do céu, a oposição tem chances reais de vencer 2026, aí o risco é o seguinte, ele começa a pedir mais medidas fiscais de gasto para poder alavancar o crescimento econômico, ele começa a criticar a política monetária do Banco Central, investidores começam a perder confiança na solvência fiscal do país, em um contexto que o cenário externo piorou, porque o Banco Central americano vai manter juros elevados por um período mais longo, você acaba minando as condições de uma recuperação da economia em 2025 e 2026. Esse é o maior risco para o presidente Lula se reeleger. Menos, eu diria, assim, as brigas dentro do Congresso, porque se a aprovação cai e o crescimento não vem, aí tudo piora. Eu gostei da sua expressão panicar, né? Eu fico um pouco com essa impressão, eu não sei até que ponto, e isso eu vou jogar para a Thaís, o governo tem essa percepção, essa leitura que vocês todos colocaram. Eu noto enquanto repórter, e queria te ouvir enquanto repórter, eu noto vários governos dentro de um governo. Eu não vejo um governo que olha a longo prazo ou a médio prazo esse cenário que todos vocês colocam. Acho que cada um está cuidando do seu. Isso vale para os ministros também, isso vale para os ministros do Centrão. Não tem um conjunto ali, né, tentando andar junto para chegar forte junto em 26, justamente porque tem essa possibilidade de descolamento ou até interno. Você nota, quando você fala no Palácio do Planalto, ou na equipe econômica, ou na esplanada, uma preocupação ali com o conjunto chegar forte e junto em 26? Caio, vamos lá. Não, eu acho que o governo está desorquestrado, absolutamente. Mas, em particular, o Palácio do Planalto é o PT, né? Secretaria-Geral da Presidência, Comunicação, Relações Institucionais, é só PT. E lá, no Palácio do Planalto, eu colho a mesma impressão todas as vezes que eu vou conversar com ministros e assessores, desde o início do ano. Em janeiro, eu estava lá e ouvi a avaliação de que, não só no Palácio do Planalto, isso eu ouvi fora também, na esplanada dos ministérios, a avaliação de que essa disputa de emenda, quer dizer, o veto dos 5,6 bilhões que está agora, né, o governo tentando adiar toda semana, já faz 3 semanas que o governo consegue adiar a sessão do Congresso. Eu ouvi em janeiro a previsão de que isso ia acontecer agora em maio e que vai se perdurar até junho, até o limite que a lei estabelece para isso acontecer. Então, eu tenho uma avaliação de que o Lula sabe o que ele está fazendo em relação a essa relação truncada com o Congresso Nacional, em particular com a Câmara dos Deputados. Eu tenho a avaliação de que ele está deixando, sim, esticar a corda, sabendo que o Arthur Lira está fragilizado, porque é o último ano no mandato, ele não tem um futuro muito certo. Então, eu acho que ele está deixando esse jogo de jogar parado e que muitas vezes dá a sensação de que o governo está um pouco perdido e tal, mas eu acho que é uma decisão que foi tomada de andar de lado minimamente, né, tentar avançar com pautas muito específicas, sabendo que essas pautas têm chance de prosperar e o resto vamos deixar passar, vamos para a eleição e ano que vem a gente vê o que sobra nessa terra arrasada. Não, interessante. Eu tenho, assim, particularmente uma impressão de que o governo tenta enfrentar, entre aspas, o Congresso, mas não consegue. Isso eu tenho essa avaliação. Primeiro, eu acho que o governo tenta retomar o orçamento, inclusive, né, professor, que é uma das suas áreas de estudo, o orçamento público, e não consegue, né? E aí o atrito dá justamente a partir daí. E eu não sinto o presidente também muito, assim, com a disposição que ele tinha no Lula 1 e no Lula 2. Posso estar errado, mas é uma impressão olhando o todo, mas eu queria te ouvir sobre isso. Tanto nesse enfrentamento com o Congresso e tanto na disposição presidencial e na energia de fazer esse enfrentamento e esse debate, essa conversa com liderança, com deputado, com senador, que também, vamos lá, convém que não é também uma atividade tão agradável, tem que ficar falando todo dia com eles. A primeira coisa é que o governo atual é diferente dos governos anteriores, porque é um governo minoritário. Ainda que o governo esteja fazendo um esforço de formar uma coalizão majoritária, está claro que ele não conseguiu formar essa coalizão majoritária, ou a coalizão majoritária se
organiza um pouco nas pautas possíveis, que são as pautas econômicas, onde tem algum consenso mais do que nas outras, embora a gente esteja vendo a tentativa de alguma, daquilo que durante o governo Dilma a gente chamou de pauta bomba, né? De pautas bombas, de aumento de gastos. Mas eu concordo muito com essa posição, né? Eu tenho uma visão muito próxima disso que a Thaís falou. O governo sabe que com a composição atual do Congresso, sobretudo da Câmara, não tem um limite da agenda. E o governo o que conseguiu aprovar no ano passado foi muito importante. A PEC da transição foi muito importante, a agenda aprovada no ano passado foi muito importante para dar um respiro para o governo fazer algumas entregas nessa primeira metade do governo, que eram fundamentais. Agora, o governo precisa entender o que vai acontecer sem o Arthur Lira, quem vai substituir o Arthur Lira. O melhor cenário para o governo é um próximo presidente da Câmara não tão hostil. A gente vem de uma sequência de presidentes da Câmara, né, em governos do PT muito hostis. Então, o presidente Temer, o ex-presidente Temer, teve o Rodrigo Maia, que não foi um presidente da Câmara hostil. O ex-presidente Bolsonaro viu no Rodrigo Maia um presidente da Câmara hostil, mas no Lira não. Embora para o ex-presidente Bolsonaro, como ele não tinha agenda para passar na Câmara, está tudo bem, né? Ele entregou o governo ali para o Arthur Lira, para o Ciro Nogueira, e está tudo bem porque eles não tinham uma agenda própria. Mas a retomada de um governo com agenda, isso estaria acontecendo se a Simone Tebet tivesse ganhado a eleição, ou se o Ciro Gomes, qualquer candidato com agenda, ia estar tendo uma relação difícil com o governo. Não é privilégio do Lula ou do PT isso. Então, como que a gente vai conseguir operar essa transição? E mesmo a recuperação do orçamento. Uma das primeiras coisas que a gente está identificando estudando a política orçamentária e lendo o trabalho, né, está muito claro na tese de doutorado de um colega que defendeu aqui na Faculdade de Direito da USP, Rodrigo Oliveira, que, eu acho que é Rodrigo Faria, foi o nome dele errado, que durante o finalzinho do governo Lula e o governo Dilma, o executivo aumentou o controle sobre o orçamento, deixando mais engessada a participação do Congresso, que era muito menor do que é hoje, mas limitando muito a participação do Congresso. Aí a gente viu a reação do Congresso com as emendas impositivas. E na hora que o Congresso teve chance, que foi com o governo Bolsonaro, eles abocanharam uma fatia maior do orçamento de investimento. Então agora a gente precisa recuperar um equilíbrio. O equilíbrio não pode ser o que era antes, quando o governo emparedou demais o Congresso. Então, o equilíbrio vai ser diferente do que o Lula experienciou como presidente. Ele vai ter que aceitar voltar para uma coisa mais parecida com o que a gente via no governo Fernando Henrique e no primeiro governo Lula. E isso não vai acontecer agora. Só de não votar o veto das emendas de relator já é uma vitória. Porque se isso é votado em junho já está valendo a vedação eleitoral. Então, ainda que o veto caia, o governo não vai gastar esse dinheiro. As limitações da vedação de ano eleitoral já estão impostas. Então, tem um equilíbrio difícil e, de novo, eu acho que a solução desse conflito depende menos do governo e mais desses partidos que hoje formam a maioria na Câmara, que são os partidos do Centrão, né, que têm condições de formar uma maioria, de se decidirem se eles vão aderir ao governo ou se eles vão bancar, se posicionar, ser oposição e não usufruir dos benefícios que estar no Executivo. Bom, gente, o WW Especial faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. WW Especial está de volta neste programa. Estamos debatendo para onde vai o governo Lula e vamos lá com Christopher Garman, lá em Washington. Christopher, a professora Lara Mesquita estava colocando aqui essa relação com o Congresso Nacional e eu queria te ouvir sobre isso. Primeiro, por que em 2024, pelo menos até agora, travou um pouco ali o debate no Congresso Nacional para o governo em relação a 2023? E segundo, traçar essa perspectiva aí, tendo em vista principalmente as eleições para a presidência da Câmara e do Senado.
Olha, eu acho que tem duas coisas acontecendo. Uma coisa é normal que no primeiro ano de mandato o governo tenha mais facilidades de aprovar sua agenda no Congresso. E é normal que no segundo ano o desgaste começa a se acumular, as dificuldades também aumentam. A gente olha a atuação do presidente Arthur Lira na Câmara de Deputados, evidentemente foi um presidente não totalmente alinhado com o Palácio Planalto, mas aprovou quase toda a agenda econômica posta pelo atual governo. Todas as medidas de receitas foram aprovadas, a reforma tributária foi aprovada. Então, assim, eu acho que foi uma relação difícil, mas foi bem sucedida. Entrando no segundo ano, e a gente já está vendo alguns quedas índices de aprovação do presidente, mesmo que de forma mais modesta, e também tivemos a antecipação da disputa para a presidência da Câmara, em particular. O Arthur Lira entrou nesse ano se sentindo mais vulnerável, com menos confiança na capacidade dele poder eleger o seu candidato para a presidência da Câmara. Então, ele se sentindo um pouco mais vulnerável, aí ele começou a tentar aumentar a sua barganha e o seu passe. Então, ele iniciou criticando o Palácio Planalto, comprou uma briga com o ministro Alexandre Padilha, gerou esse ruído, se deu conta que ele esticou a corda demais, que ele precisa do Planalto para poder fazer sua sucessora. Então, nós estamos numa vai e vem, debate e assopra. E nós temos e também a gente olha no Senado, o Rodrigo Pacheco também está numa posição difícil no seu estado de Minas Gerais. Então, ele também tenta ganhar votos no campo posicionista. Então, eu diria que o ano de 2024, as presidências do Senado e da Câmara estão um pouco mais vulneráveis. E eles ficam nesse vai e vem, debate e assopra com o governo. Então, isso dificultou o processo. Eu diria que a combinação dos dois, aí casado com alguns episódios que também gerou ruído, levou um ambiente mais difícil dentro do Congresso. E o governo demorou para tentar enviar sua proposta de reforma tributária. Então, nós estávamos com um período um pouco sem uma agenda tão propositiva, e o governo negociando a sua medida de receita, né? Um embate sobre desoneração da folha. Então, acho que é um pouco conjuntural, específico das presidências da Casa e algo natural de um desgaste que se acumula ao longo do mandato. Agora, Thaís, não tem uma dificuldade do governo de navegar nesse mar polarizado também, e aí encontra uma oposição bolsonarista aguerrida que sabe trabalhar redes, né? Esses dias o governo fechou um contrato novo, né, na área digital, mas essa não é uma dificuldade, acho que até histórica da esquerda, de navegar bem nesses mares revoltos das redes sociais? Totalmente, né? Eu acho que o governo já tentou dar uma guinada e melhorar sua comunicação, sua presença nas redes sociais mais de uma vez, e nenhuma teve o sucesso esperado pelo governo federal. Eu acho que tem uma questão que é, sim, a polarização, e ela tende a aumentar. Então, a Lara falou mais de uma vez, né, como que os partidos do Centrão vão se posicionar depois das eleições municipais para a eleição de 2026, vão continuar governo ou vão para oposição. O PP do Ciro Nogueira, por exemplo, o Ciro Nogueira me disse, com todas as letras, que uma vez que o Arthur Lira sair da presidência da Câmara, onde ele cumpre um papel mais institucional, o PP vai direto para a oposição. Da mesma forma, a União Brasil quer lançar o Caiado, vai para a oposição. Aí, essa polarização vai aumentar ainda mais. Isso vai demandar mais ainda algum tipo de estratégia do governo nas redes sociais, onde a gente sabe que se faz campanha. O Bolsonaro ganhou, foi nas redes sociais. E eles não estão parecendo que já encontraram um caminho. De novo, citando o 1º de maio, o Lula fez esse discurso, postou-se nas contas do governo, depois apagou-se, deixou na conta pessoal do Lula. Tem a disputa entre a primeira-dama e a equipe da comunicação. É uma área que não parece equacionada, né, Caio? Definitivamente não. Sim, e o lado adversário muito bem organizado. E é mais fácil ser oposição que ser governo também, né? Pode falar, Christopher. Só para uma intervenção aqui, olhando até o diagnóstico, que as dificuldades que o governo tem nas seus índices de aprovação é fruto de uma falta de estratégia de comunicação eficaz e incapacidade de navegar esse ambiente polarizado. Eu até entendo que no governo faz parte, assim, do cargo de tentar maximizar suas estratégias de comunicação, e é um desafio mesmo nesse novo ambiente mais polarizado. Mas eu só chamaria a atenção de que essa queda de aprovação popular
era muito difícil de evitar, independente de qualquer estratégia de comunicação. E eu só chamaria a atenção que essa queda que a gente viu no início do ano tem muito a ver com o aumento de preço de alimentos. Então, e você teve aumento de preço de arroz, de feijão, de vários produtos. Se a gente olha a correlação de aprovação popular com preço de alimentos, é alta no Brasil. Nos Estados Unidos, é preço de gasolina, isso que realmente impacta a aprovação presidencial. Então, mesmo que a economia não está indo mal, esse preço de alimentos pesou. E para um país dividido, polarizado, uma taxa de aprovação de 50% é muito alta. Então, me preocupa um pouco o diagnóstico do Palácio Planalto, que, puxa, o que nós podemos fazer? A nossa aprovação deveria estar mais elevada, a economia não está indo tão bem, e ainda assim estamos com 49% de aprovação. Eu acho que existe uma falta de reconhecimento que em países divididos, polarizados, esse patamar é muito bom, sim. Eu não acho que o problema está na comunicação. Eu acho que é um efeito normal de países divididos, e essas quedas têm fatores econômicos por trás, não necessariamente de discurso. Agora, de certa forma, professora, não tem uma questão da... Você tem colocado bastante na nossa conversa o papel do Centrão, né? Principalmente na segunda metade. O Centrão a gente pode chamar de outro nome, pode chamar de Frente Ampla, né? A Frente Ampla de 2022 tem partidos do Centrão, tem gente do Centrão ali que acabou entrando ali na reta final, apoiando a reeleição do Lula. E eu, pelo menos, não notei, mas é uma percepção minha, fica muito à vontade para divergir, uma entrada da tal da Frente Ampla. A gente não vê um protagonismo, por exemplo, do Geraldo Alckmin, a gente vê protagonismo da Simone Tebet, a gente não vê protagonismo da Marina Silva, a gente não vê o Brasil adotando na política externa uma diplomacia ambiental, como se aventou na campanha presidencial. Então, de certa maneira, o governo será, né? É uma dúvida genuína mesmo. O governo será que também não tensionou com os partidos do chamado Centrão ou com os partidos da Frente Ampla ao impedir acesso deles ao núcleo do poder, né? Na distribuição dos ministérios, os principais ministérios ficam com os partidos petistas, né? Ali do núcleo duro do partido. Isso não ajudou também a tensionar e a propiciar uma situação eventual de ruptura no futuro? Eu acho que é diferente a relação do governo com os partidos da centro-esquerda, então, que é a rede da Marina Silva, o PSB do Geraldo Alckmin. E mesmo se a gente posicionar a Simone Tebet, o MDB da Simone Tebet, que não é bem uma centro-esquerda, mas também não é uma centro-direita, é um centro-centro. Da relação com o PP, o PL, o Republicanos, o próprio União Brasil, são relações diferentes. Então, o PSB, a Rede, o PSOL, efetivamente aderiram ao governo, são da base do governo, votam com o governo fechado e tem a questão do quanto o governo poderia ganhar dando maior protagonismo. Os demais partidos, a relação com o PP, com o PL, com Republicanos, aí eu acho que é diferente. O PP queria voltar para o Ministério da Saúde, onde eles estiveram desde o final do governo Dilma, porque a Dilma sinalizou para o PP o Ministério da Saúde na tentativa de sobreviver ao impeachment e ficaram até o final do governo Bolsonaro. Com essa expectativa de que é um ministério que executa muito orçamento, tem uma agilidade de execução e tem um montante de orçamento e uma entrada nacionalmente muito grande. E o Lula falou, não, aqui não. Tradicionalmente, se a gente voltar nos governos do PSDB e do PT, educação e saúde nunca entraram na negociação. E aí é isso, o governo falou, bom, saúde não, educação não, mas o que vocês querem? Uhum. E ele tentou alguma negociação. O tanto que o PP queria para fechar com o governo não vai dar. Então, assim, eu acho importante a gente separar essas relações com os partidos da base e aí a gente, de fato, pode discutir. Será que o melhor uso do Geraldo Alckmin está sendo feito? Ele está no ministério onde ele está negociando com a elite econômica do país, que é com quem ele tem um bom diálogo. Se ele está fazendo isso bem feito, ele poderia ter um maior protagonismo.
Acho que a gente pode pensar sobre isso. E, sobretudo, o papel da Marina Silva. O PT ainda está muito preso a uma agenda ambiental mais antiga, mais velha. Mas, por outro lado, a gente tem visto o Ministério da Economia tentando fazer um esforço na modernização dessa agenda ambiental e trabalhar mais junto com a ministra Marina Silva. Eu acho que ainda tem espaço para isso nos 2 anos e meio que o governo ainda tem pela frente, do governo ter um bom resultado. Mas tem essas disputas que são normais e que talvez estejam mais afloradas nesse primeiro momento. Eu não vejo muita diferença das brigas internas do governo em relação aos governos Lula anterior ou mesmo ao governo Dilma. Talvez a gente veja agora, ou olhe para isso com mais preocupação, porque antes estava claro que o Lula ia ser candidato à reeleição, depois, na hora que ele escolheu a Dilma, estava claro como a coisa ia se dar, e agora ainda tem essa questão, não, o Lula, será que ele está velho, será que ele vai querer mesmo ser candidato à reeleição? Isso ainda está em disputa ou não está? Na hora que isso ficar mais claro e mais sinalizado, as coisas internas ao governo e essa atuação com os partidos da centro-esquerda, eu acho que deslancham mais facilmente. Tá joia. A gente vai fazer um segundo intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. WW Especial de domingo está de volta com a seguinte pergunta: para onde vai o governo Lula? E a gente chega ao último bloco. Eu vou fazer basicamente a mesma pergunta para os 3 convidados, começando por você, Christopher. A gente falando para onde vai o governo Lula, a gente tem que saber para onde a oposição vai também, porque uma oposição forte dificulta o jogo para o Lula. Uma oposição fraca facilita o jogo para o Lula em 2026. Você vê a oposição com chance de chegar e de se estruturar melhor nessa segunda metade e chegar competitiva em 26? Eu acho bem provável que a oposição vai estar competitiva em 26. Não diria que é a favorita, mas eu acho que vai estar uma disputa bem acirrada. Não só pelo fato que o país está altamente dividido e é normal que ao longo de um mandato a oposição se reestruture, também pelo fato que o capital político eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, mesmo não podendo concorrer, não está dando nenhum sinais de enfraquecimento. Então nós temos uma base bolsonarista muito forte que não se dissipou, mesmo com todas as dificuldades jurídicas dele. E, igualmente importante, o cenário externo está ficando mais desafiador. É muito importante a gente ficar de olho no fato que o Banco Central americano está dizendo que não vai reduzir taxas de juros tão cedo. O que significa? Que vamos ter taxas de juros reais mais elevadas no Brasil por um período mais longo. Então, as perspectivas econômicas na segunda metade do mandato estão um pouco mais sômbrias agora. Então, você pega tudo isso, eu acho que vamos ter uma posição mais ativa, sim, e competitiva. Thaís? Eu diria que a figura-chave é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem tido uma grande receptividade de todo o espectro de direita, centro, antipetista, essa parcela do eleitorado que pode ganhar a eleição facilmente. Se ele mantiver a posição de ir para a reeleição e só tentar, eventualmente, disputar a presidência em 2030, não vejo nenhum outro candidato tão forte quanto ele no momento. Agora, se ele muda de posição, daí eu acho que o jogo muda totalmente. E a eventual mudança de posição dele vai depender também da situação do próprio presidente da República, né? E você, professora? Eu concordo bastante com o que o Christopher acabou de dizer e eu acrescentaria só o seguinte: a não possibilidade do Bolsonaro concorrer pode ajudar a oposição. Porque o que a gente viu em 2022 é que uma parte do eleitorado que não é petista se viu obrigada a votar no Lula por uma grande rejeição ao ex-presidente Bolsonaro. E esse eleitor que não está satisfeito com o governo e que tapou o nariz e foi lá na urna e votou no Lula, está doido por um candidato mais palatável. E a retirada do Bolsonaro da competição presidencial abre espaço para esse candidato mais palatável para o eleitor, que é de centro ou de centro-direita, é mais conservador, mas disse: o Bolsonaro é demais para mim. Então, eu vejo uma competição bastante acirrada e com a oposição com chances de vitória. Não sei se favorita, mas
competitiva. Ô Christopher, o fator econômico vai ser o único a garantir a competitividade do Lula e da oposição também? Ou você retiraria por completo os indicadores econômicos da eleição de 26, das projeções econômicas para 26? Eu acho que o fator econômico é absolutamente chave para a eleição de 2026. Porque se a gente está num cenário onde o governo consegue gerar condições para uma taxa de crescimento econômico minimamente robusta e ganhos da renda real, mesmo que o Lula venha a perder alguns pontos percentuais, e vamos lá, que a aprovação dele caia de 49 para 43, ele ainda está numa posição favorável para a reeleição. Só para te dar um dado, de acordo com um banco de dados de mais de 400 eleições no mundo afora, coletada pela Ipsos Public Affairs, qualquer candidato que tem uma taxa de aprovação popular de 40% tem chance de reeleição de 58%. Com 45%, a chance de reeleição é 75%. Então, a gente tem que reconhecer, o Lula está numa posição muito favorável agora. Ele vai perder apoio. A questão é o quanto, e a economia vai ser bem importante para dar a resposta a essa pergunta. Bom, Christopher Gaiman é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Muito obrigado, Christopher, pela participação. Também a minha colega de trabalho, a Thaís Bilenque, repórter de política e colunista do UOL. Muito obrigado, viu, Thaís? Obrigada, Caio. Professora Lara Mesquita, minha cola aqui, doutora em ciência política, professora da Escola de Economia de São Paulo e pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público. Muito obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam até agora aqui, muito obrigado pela companhia e uma excelente semana a todos.